Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui para parte 2 do nosso CV Connect Esportes, programa 91. Por que parte 2? Porque a parte um nós já falamos do Campeonato Brasileiro, já falamos da participação da seleção brasileira na Copa do Mundo, falamos de polêmicas também. E agora nós vamos falar do que vai voltar. Está de volta a Libertadores, nas oitavas de final, está de volta também a Sul-Americana nas oitavas de final, e está de volta ele. Ele, ele está de volta. Edson Cavani de volta ao futebol sul-americano para a tristeza do Charles. Não é de volta, mas no Boca Juniors. Por que tristeza para o Charles? Porque é o único time deste podcast, dos integrantes deste podcast, que pode enfrentar Edson Cavani esse ano. Então, é isso. Cavani no Boca é a grande notícia da Libertadores. Sim, e é aquela notícia assim para dar aquela agitada assim que o time do Boca precisa. Há tempos é, de uma novidade dessa assim para que é isso assim, né? Que como diria assim, há tempos o Boca tá na sombra do River, assim lá aqui Sim. pelo menos em termos do continente, assim, né? E é isso, assim, vem para dar aquela impulsionada, assim, né? Eu imagino que agora o sócio torcedor do Boca vai dar aquela turbinada, assim, né? E é aquilo Com lá, certeza. assim, é, como você falou aí, o Palmeiras pode, quem sabe, se o Palmeiras e o Boca irem avançando até as semifinais, eles podem se cruzar assim, né? E É. O é Boca isso só assim, o encontra Palmeiras. brasileiro numa provável semifinal ou na final, né? Uhum. Então, Assim, assim, até lá, vocês vão torcer muito para o Racing, torcer para o Nacional do Uruguai. Aliás, é interessante, o Edson Cavani vai estrear contra o Nacional do Uruguai, que é o grande time da vida dele, né? Que ele começou lá no Nacional do Uruguai, né? No Uruguai, uhum. depois foi para a Europa e agora volta o Boca e vai enfrentar justamente o Nacional do Uruguai no primeiro jogo, né? Uhum. A camisa do Boca Juniors aí, eu acredito que o E lá, deve estrear também na volta, né? Na volta é, do confronto, que é no Uruguai. já é quarta-feira agora, o Aliás, que é primeiro, no né? Uruguai não, que é em Buenos Aires, na Bombonera, né? Sim, o primeiro Na é no volta. Uruguai agora. Primeiro é no Uruguai. Isso. Bom, o Cavani não quis seguir os passos do Suárez, né? Porque tá vendo tanto que o Suárez está sofrendo no futebol brasileiro, ou Uhum. pelo menos pelo menos é o que está sendo ventilado na imprensa argentina. Ele não veio para o Brasil porque o futebol brasileiro é muito competitivo, muito mais competitivo que os argentinos e tal, e também porque ele tem uma amizade com o Riquelme. Já jogaram juntos em algum time aí que agora não me lembro de memória, mas parece que jogaram juntos. Então, essa amizade, lembrando que o Riquelme é presidente do Boca, né? Então, essa Uhum. amizade levou o Cavani para lá, além, é claro, dessa história do futebol brasileiro ser muito competitivo, muito mais viagens, essas coisas. Então, o Cavani já está no momento que talvez para ele compensa ficar mais parado, né? E com Sim. Boca Juniors ali, embora seja uma bomba, Boca Juniors, que na Argentina é uma bomba, qualquer coisa que acontece com Boca Juniors é para o país, né? Uhum. Para o país. Então, vai ser muito visado lá também. Mas, enfim, foi a decisão do cara, né? Fazer o quê? Não veio para o Brasil, não dá para levar toda, gente. Não dá para Sim, levar. sim. Mas vai que daqui a pouco ele faz que nem o Soares fez,
O Suárez queria ir para o Uruguai e encerrar a carreira e, e simplesmente não encerrou, né? Veio para o Grêmio. Vai que Uhum. vem para o Brasil também depois. Enfim, Sim, sim. nunca se sabe. Ah, Mas Edson Cavani é um atacante extraordinário. oh, demais. Que é isso aí? É, é um cara que vai ajudar ainda mais a elevar o nível da Libertadores. Assim, né? E é isso, assim, ó, querendo ou não, a Libertadores precisa que os times dos outros países consigam ter, é, consigam ter mais armas para baterem de frente contra os times brasileiros, né? Sim, Assim, e querendo ou não, quem ganha é o telespectador, assim, dos outros times, né? Assim, para claro. nós. Nós do São E, Paulo, os do Corinthians, tá tudo certo. Agora, oh, quem não gostou muito é a galera do River Plate, né? oh, nossa, Galera, imagino que imagina esses um são os que mais. superclássico quando Uhum, acontecer, e vai acontecer no campo do Boca, né? Que o primeiro foi lá naquela guerra lá na Argentina, aquela guerra que teve, que nós comentamos aqui, inclusive. sim. Imaginou, Cavani contra Borra, Sem comentários, sem sem comentários. comentários, Cavani contra Borra, e Nossa. enfim, é isso. Bom, vamos falar aqui do futebol, vamos falar da Libertadores. Amanhã já começa, né? O Argentino Júnior com o Fluminense. O Fluminense é favorito nisso aqui, mas o Argentino Júnior é um time enjoado. Uhum, Ganhou do sim. Corinthians aqui. É, como diria, se fosse na boa fase do Fluminense, no começo dessa Libertadores e tal, né? Na primeira metade da fase de grupos da Libertadores, o Fluminense era muito favorito. Seria muito favorito. Aliás, a gente vai ver É. aqui, a gente vai ver que é impressionante a quantidade, somando Libertadores e Sul-Americana, a quantidade de Brasil e Argentina que vai ter. Pessoal, Muito, as bolinhas estavam inspiradas. sobretudo na Sul-Americana. Mas a Argentino Júnior e o Fluminense é um duelo que o Fluminense pode ir lá simplesmente buscar um empate e com certeza vai conseguir do Maracanã uma reviravolta. Porque o Uhum, Argentino Júnior é muito fraco. Tudo bem que é treinado pelo Gabriel Milito e tal, é, venceu o Corinthians na Neoquímica Arena, mas era o Corinthians do Fernando Lázaro. Não é o Corinthians desse agora de Luxemburgo, não, que é mais difícil. Mas, enfim, futebol é futebol, uhum, né? E ele já tem um sim, sim. histórico, né? Argentino Júnior e Fluminense já tem um histórico aí. Se eu não me engano, o Fluminense já ganhou de 4, 5 a 0 do Argentino Júnior já no Libertadores. Mas foi fase de Uhum. grupos, né? Enfim. Bom, Fluminense vai completo, né? Tem o Marcelo tá de volta, Cano tá de volta. Aliás, o Cano voltou já no fim de semana, né? Fez, Sim, sim. fez um gol lá contra o Santos, enfim. Uhum. Enfim, esse Argentino Júnior, acho que não mete medo do É, Fluminense, não. O Fluminense tem que passar para pegar outro Fla-Flu. uhum. Sim, sim. O que é isso aí, com certeza. E, como diria, esse aí é realmente um confronto pro Fluminense beliscar um empatezinho lá na Argentina. Assim, para trazer a decisão para frente, para o seu estádio, para sua torcida e tal, e para conseguir passar mais sem sustos, assim, né? Que, que é isso. Agora é a hora do vamos ver para a temporada do Fluminense, como diria. Exatamente. Assim, Bom, Fernando Diniz, técnico da seleção brasileira e da seleção do Fluminense, né? Tem aí sua primeira prova de fogo na Libertadores. A segunda, na verdade, né? Porque já jogou Libertadores com o São Paulo, aí perdeu o grupo lá com o River Plate com a LDU, mas em mata-mata é a primeira vez que o nosso grande Fernando Diniz vai estar presente aí na Libertadores da América. Vamos passando para frente,
Amanhã à noite, o Atlético Paranaense tem uma pedreira. Nossa, Pedreira. La Paz contra o Bolívar City. Difícil pro La Atlético, hein? Paz, La Paz entra em campo, como diria. Como diria o Galvão Bueno, É, o gigante deles entra em campo. opa, que é isso aí? E, esse 12º jogador aí faz diferença. Faz uma baita diferença. E aí, que é jogo de tipo, se o Atlético Paranaense conseguir arrancar um empate, é vitória, uma vitória gigantesca para eles, arrancar um empate lá, e é isso. Fazer de tudo para se perder, perder por um gol de diferença e tal, e é isso, até porque na altitude, assim, né, como diria, não dá para, literalmente não dá para. Não daria para o Atlético Paranaense se esforçar tanto assim, né? Os jogadores irem Ainda mais um tentar cara ir para rápido cima. como. Ainda mais um cara rápido como o Vitor Roque, um ataque rápido do Atlético Paranaense, que vai ter que dosar a velocidade, senão não aguenta. Vai, Não aguenta o aguenta pique. não. No Senão não segundo aguenta tempo o tá todo pique. mundo caído. Todo mundo caído e a gente viu o Bolívar ganhar do Palmeiras. Tudo bem, que era um Palmeiras reserva e tal, mas ganhou do Palmeiras de 3-1 dentro de casa. E é um Uhum. Bolívar que depois da SAF virou um outro Bolívar, não aquele que apanha toda hora, mas o Bolívar Sim, que sim. fez 12 pontos e que disputou o primeiro lugar geral. Nunca que eu imaginava Sim. isso. Então, é outro caso, com todo respeito, mas é outro caso de um time que Antônio Carlos Zago sai e o time melhora. É incrível Nossa, isso. é incrível, é incrível. É incrível isso. Realmente é Mas um enfim, feito. Atlético Paranaense tem tudo para matar em Curitiba, mas primeiro Sim. tem que guardar esse jogo aí, cara. Não pode tomar 3-4 não, porque senão fica difícil Uhum. de fazer na partida de volta na outra terça-feira, dia 8, né? Lá em Curitiba. Muito Sim. bem, passando para frente. Um grande jogo Jogão. interpaíses deste coisa, deste coisa, dessa fase. River Plate Internacional, amanhã 9 horas da noite. Amanhã terça, no caso. 9 horas da noite, no Monumental de Núñez. Cara, ressuscitaram o River Plate na fase de grupos. É isso aí, cara. Agora tem que enfrentar. Uhum. Não é culpa do Inter, mas é culpa do Fluminense e do The Oh, Strongest. sim, com toda certeza aí. O River Plate estava morto. O River Plate estava morto, completamente morto. Ressuscitaram ele e agora segura o gigante. Hum. E, e aquela, a fase atual do Inter, pô, é um ponto contra eles, né? Porque se o Inter continuar na toada dos últimos jogos dele, assim, vai ser complicado. Vai E ser agora, complicado. com o Tchatcho Kudê, com o Mano Menezes, eu acho que teria chance de eliminar o River Plate. Agora, com o Sim. Eduardo Kudê, eu não sei, porque o Eduardo Kudê é meio loucão das paradas, entendeu? Uhum. E assim, E, ele conhece o River Plate muito bem, né? Porque ele jogou no River Plate, o Eduardo Cudê. Jogou no River Plate, já trabalhou contra o River Plate várias vezes no Campeonato Argentino, o conhece bem. Mas acho que conhece mais o River Plate do antigo treinador Marcelo Gallardo do que o do Demichelis. Então, vai ser difícil para o Inter lá no Monumental e também em Porto Alegre. Porque se o Inter uhum. passou dificuldade com o Metropolitano da Venezuela na Libertadores, ganhando aos 90 de jogo, você imagina com o River Plate, Nossa. que vem com sangue nos Com olhos. toda. Sim, sim. Já falar que eu fico com aquela impressão de que, cara, se o,
o River já ganha no jogo de amanhã, é algo que eu não vejo o Internacional ganhando o segundo jogo em É, Porto é Alegre. difícil, hein, cara? Tem que segurar um empate lá, ou então a Sim, vitória ali para poder jogar em casa, jogar em casa e vencer, né? Mas sim. lembremos que o River Plate tem um histórico de arregar para time brasileiro. Vamos lembrar que Palmeiras já eliminou o River Plate, Cruzeiro já eliminou o River Plate, São Paulo já eliminou o River Plate, é, o Corinthians não, mas a torcida eliminou o River Plate em 2005, né? A porrada. Uhum. Enfim, Flamengo ganhou do River Plate nos instantes finais lá da final. Tava perdendo de Nossa. 1-0 até 40, não sei quanto segundo tempo. Então o River Plate tem um histórico de arregar para time brasileiro, sobretudo na sua casa, sobretudo lá na Argentina. Uhum. Normalmente perde na Argentina e ganha no Brasil. Mas vamos ver o que vai dar, né? Sim, E sim. passando para frente agora, já na quarta-feira, Filipão vai ganhar a primeira, hein? Sim. Tá escrito nas Provável. estrelas. Filipão vai ganhar o primeiro. Atlético Mineiro e Palmeiras. Uma hora o Atlético tem que eliminar o Palmeiras. Não é possível. Pela Sim, terceira sim. vez você vai cair fora. Uma hora vai acontecer. Esse confronto está se repetindo tanto, assim, né? E Tá parecendo Atlético é isso, Paranaense e cara. Flamengo. Uhum. Atlético Paranaense e Flamengo acontece na Copa do Brasil e Atlético Mineiro e Palmeiras na Libertadores, no mata-mata. Mata-mata todo ano É, tem que ter o confronto. tem que ter. E Assim, agora, né? dessa vez, com o Palmeiras decidindo em casa, né? Assim como foi no ano passado. Né? E eu Uhum. acho que, assim, o Palmeiras é favorito, claro, evidente. Pelo momento, Pela atual fase dos times, né? Assim, o Palmeiras entra como favorito, mas assim, o Palmeiras é daquele jeito, assim que eu imagino, né? É, vai entrar o primeiro jogo se defendendo, assim, né? Tentando levar o 0-0, e assim, lembrando né? que esse é o jogo da Rede Globo Televisão, né? A Globo tem direito a uma partida Uhum, exclusiva só, e a Globo escolheu o Atlético Mineiro e Palmeiras para fazer os dois jogos, né? E eu sim, fico sim. com dó, com muita dó, do trio de arbitragem que vai ter que encarar Filipão e Abel Ferreira. É isso aí. O Filipão tem um assistente em campo, o Hulk. Pois é, o Hulk reclamou de novo da arbitragem no fim de semana. Eu esqueci de falar na primeira parte. Reclamou de novo da arbitragem. Falou, "Pô, toda vez o Atlético perde, ele tá reclamando da arbitragem por alguma coisa, cara. Ah, aí é Sagrado. chato, 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 chato. Mas muito chato. Muito bem. Isso aí, E vou falar, o isso chat. aí, isso aí o Hulk, sempre que eu lembro do Hulk, eu lembro que, tipo, fora da área, como ele tem um físico forte e tal, ele é forte fora da área, e chega dentro da área, opa, qualquer toquezinho ele já desmonta no chão. Sim, é interessante, né? Aí, Opa, e ele foi marcado pelo Alan, né? O Alan Franco, né? Que estava no Atlético Mineiro até poucos dias. E o cara sabe marcar o Hulk, sim, sim, com com certeza. toda Então, certeza. e agora vamos ver o que a torcida do Flamengo vai gritar para o São Paulo no Maracanã. Quero ver. Contra o Olímpia de Dom Diego Aguirre. Veja Oh, você. Diego Aguirre é o treinador do Olímpia que foi eliminado da Copa do Paraguai pelo São Lourenço, que está na segunda divisão do Campeonato nossa. Paraguaio. Oh, Imagina o que é a segunda divisão do Campeonato Paraguaio. Pois nossa. é. Não tem Nem como o consigo Olímpia ganhar do imaginar. Flamengo, não, cara. O Flamengo pode estar com a maior crise do planeta. Eu banco o Flamengo aqui já na próxima fase. Sim, sim, sim. A diferença é muito grande mesmo. Muito grande. E lembrando Assim, que, se eu não me nossa. engano,
Não foi ano passado, mas há 2 anos atrás, o Flamengo ganhou 2 vezes de 4 no Olímpico. Tanto no Maracanã Ah, quanto no uhum. Paraguai. A tendência é isso se repetir, assim, né? Duas vitórias fáceis, assim, né? Com placares largos pro Flamengo, assim, que, pô, não, assim, não, é, assim, né? Vai. Nem para, como diria, o Olímpia nem tá conseguindo sobrar dentro do território paraguaio, Pois é, rapaz. imagina. Perdeu a Copa do Paraguai lá para o São Lourenço da segunda divisão do Campeonato Paraguai. Eu acho que o Paraguai não deve ter terceira divisão nem quarta, né? Então eu acredito que, pelo tamanho do país, a segunda é a última divisão. Mas, Uhum. mas está lá na história que perdeu, o maior time do Paraguai perdeu uma classificação para um timeco lá do Campeonato Paraguai. Mas, enfim, do Campeonato Paraguai da Série B. Mas o Flamengo é muito favorito, cara. O Flamengo tem tudo para matar isso no primeiro jogo. Sim. E o Flamengo deu uma E, sorte violenta, hein, cara? Que poderia pegar Palmeiras, poderia pegar Inter, poderia pegar Boca Juniors. Eu pego o Olímpia, com todo respeito à história assim, do Olímpia e tal. Mas não é mais aquele Olímpia de antigamente, uhum. né? É Sim, um sim. Olímpia fraco, fraquíssimo. Eu imagino é isso, né? A tendência é o Flamengo fazer um placar grande já no primeiro jogo e, se duvidar, até poupar É, jogadores gente, no segundo jogo. poupa pro segundo jogo. Quer dizer, poupa pro segundo Uhum. jogo, poupa no segundo jogo, né? Não precisa nem É, viajar, enfim. Mata isso aí, é. Flamengo. Vamos fazer o Fla-Flu nas quartas de final com o Fluminense. Tá Opa, aí certo? sim, para dar Lembrando aquela que pimentada. eu não falei os cruzamentos, mas Flamengo e Olímpia cruza com Fluminense e Argentino Júnior, e Inter e River Plate cruza com Bolívar e Atlético Paranaense, e o Atlético Mineiro e Palmeiras cruza com Independiente Del Valle e Deportivo Pereira, né? Todo mundo aqui. Independente Del Valle. E, e o nosso glorioso Uhum. Boca Juniors joga com o Nacional, a gente falou aqui, né? Quando falando do Grande Cavani, joga com o Nacional lá no Uruguai, Uhum. cruza com Atlético Nacional e Racing. Atlético Nacional do nosso grande Paulo Tuori, treinador. E o Racing, que todo mundo está querendo comprar o time inteiro do Racing para o Racing ficar fraco, né? Pô, o Palmeiras queria comprar um cara lá do Racing, não conseguiu, porque o Racing, evidentemente, já viu a estratégia, né? E o Não, Corinthians comprou o Matias Rojas. não, o Matias Rojas acabou o contrato dele. Assim, né? O Corinthians não é que ele comprou ele contratou Estava ele livre no depois. mercado, né? Estava livre no mercado. O Palmeiras é aquilo, né? Tá desde o começo do ano, depois que vendeu o Danilo, procurando camisa 5. E aí deixou para o último dia da janela, para inscrição para Libertadores aí, para as oitavas, para tentar contratar o jogador do Racing. Mas ele É, contratou um volante que voa alto, cara. hum? Mas o Palmeiras contratou um volante que voa alto. Ah, Volante sim, não, cambial. mas esse vai no piloto automático até. Sim, sim, sim. Bom, É é pena que isso. ele é muito grande. Libertadores, Ele é muito grande para entrar em campo. não tem como não. Tem como não. Libertadores é isso aqui. Jogos de ida nessa semana, jogos da volta na semana que vem. A gente comenta sexta-feira aí o que que aconteceu. Sul-Americana, Libertad e Fortaleza, duelo difícil pro Fortaleza, vai. O Sim, vai ser Libertad é meio equilibrado. enjoado. Sim, sim, sempre é um time enjoado para enfrentar. Vou lembrar que o Libertad E quase eliminou o Atlético Mineiro da Libertadores. Então é sim, um sim, confronto complicado. com toda certeza. E ainda, mas é isso, assim, como o Fortaleza até poupou os jogadores no Campeonato Brasileiro, né? Uhum. Assim, tem que.
é aquela coisa, né? Tem que conseguir pelo menos um empate lá, assim, Cara, né? Para Fortaleza, América Mineiro, Bragantino, esse povo aí tem que focar na Sul-Americana, cara, que essa galera precisa de taça, velho. A galera precisa de taça. Se eles isso não é, ganhar brasileiro, não vai ganhar a Copa do Brasil, é Sul-Americana mesmo. sim, eu acho que a questão tipo do América Mineiro é complicada a situação deles no brasileiro, assim, Mas né? aí, pelo time que tem, volta na Série B no ano que vem. Diferente do Vasco, eu acho que dificilmente volta a cair. Mas enfim, O Vasco é. Nossa, o Vasco é Vasco foda, caiu. mas Libertad contra Fortaleza, eu aposto no Lion. Sim, No Lion, principalmente que a partida de volta é no Castelão. O Castelão deve lotar de torcedores e o Libertad acho que nunca vai ver tanto torcedor na vida. Mesmo com mesmo jogando contra o Olímpia lá no Paraguai, contra o Cerro Porteño, mas é diferente jogar aqui no Brasil. sim, sim. Enfim, Libertad e Fortaleza lá em Luque. E amanhã, 9h30 da noite, o grande confronto dessa fase, Corinthians e News Old Boys. News Old Boys, o nosso Heinz, o zagueirão Heinz, que é treinador do News Old Boys e que já falou que o Corinthians é diferente do Santos que ele enfrentou na fase de grupos. Já Ah, falou que o Corinthians é mais físico, um jogo mais pegado e mais difícil, segundo ele. Ele não está errado, não. não, tá mesmo não. Assim, né? Como diria o Qualquer, Santos, não era qualquer lá. coisa diferente do Santos. Sim, sim. Santos não é lá uma régua muito alta, assim, né? Para se medir qualidade, principalmente no momento que o Nils enfrentou ele na Sul-Americana aí, né? Ganhou os Assim, dois jogos, é. né? Ganhou de virada na Vila e ganhou lá em Argentina. Uhum. Mas é isso, assim, é ver como o Corinthians vai encarar essa Sul-Americana, assim, né? O Que, Luxemburgo falou de novo já no domingo que vai poupar. Vai botar um time misto. cara, e assim, eu não sei, que eu fico assim com a impressão de que com as contratações e tal, que a tendência é o Corinthians melhorar, o time do Corinthians melhorar, assim, né? De Infelizmente. tipo, que tipo, já, não dá para título brasileiro assim, né? Não, tá com É meio 17 assim, pontos, eu acho. é meio assim. Eu acho assim que o Corinthians devia colocar o time titular na Sul-Americana e, tipo, focar nas Copas. Assim, né? Que eu acho que no Campeonato Brasileiro vai, como os reforços estreando, encorpando o time, vai se afastar da zona de rebaixamento. Assim, infelizmente, mas isso é a tendência para acontecer. E, assim, eu acredito que teria mais chances de, principalmente na Sul-Americana, de conseguir a vaga direta para Libertadores, assim, né? Sim. Mas, assim, né, são escolhas, né? Se o Luxemburgo acha que não vale a pena, assim, né, é a escolha dele como técnico, né? Não é que ele não acha que vale a pena. Eu acho que tem também uma questão de viagem, né, cara? Você viajar para Rosário não deve ser fácil. Então, assim, Assim, e tá em 3 competições. Então, se ele assim, tivesse né? na Copa do Brasil, ele estaria aqui bem na Sul-Americana. Não, mas tipo, o confronto dele na Copa do Brasil não vai precisar de muita viagem. Tipo, nenhuma, né? Só uns 20 quilômetros. Assim, né? Que, pô, assim, aí, entre Morumbi e a Arena Corinthians, os jogos, assim, né? Trem de boa. Neoquímica E Arena. aquela coisa. Sim, sim. Muito bem, Ah, o Corinthians e News Old Boys. mas é isso, assim, eu acho que são escolhas deles, assim, tipo, nada que é um jogo, tipo, uma diferença entre São Paulo
são tipo um jogo contra o Fortaleza, contra um Ceará da vida, não tivesse uma diferença assim, né, de milhagem, mas É, é isso. tem isso. Tomara que o Corinthians não ganhe nada esse ano. Tô torcendo para isso Assim, né? acontecer. Corinthians Ô, e News Old Boys, 9h30 da noite no SBT, os dois jogos, né? Tanto nessa terça quanto na terça-feira que vem, lá em Rosário. os Lembrando que o últimos News Old jogos que eles Boys, vão passar do lembrando que o News Old Corinthians. Boys é o time do Messi, né? Estudiantes e Goiás aqui não tem como. Aqui eu acho que Estudiantes é o favorito. Sim. Estudiantes na pata contra Goiás. Goiás está custando a ganhar no Campeonato Brasileiro. O Estudiantes está muito forte, talvez até na Sul-Americana seja o grande time aí, adversário dos times brasileiros, né? E Uhum. o Goiás eu acho difícil de passar, embora defina na Serrinha o segundo jogo. Sim, sim. Para o Goiás ter alguma chance no confronto é isso, assim, é tentar, quem sabe, ir fechadinho e tal, né? Ver se consegue um empate de 0-0 ou perder só de 1-0 no máximo, assim, né? Para depois em casa, quem sabe, conseguir alguma coisinha, mas é isso. Infelizmente, pro Goiás ter alguma chance, a sorte vai ter que estar do lado dele, Vai ter que ganhar um de jogo novo. aí, um dos dois, e tentar Sim. virar o favoritismo aqui dos Estudiantes. Vamos lá. O líder do Campeonato Brasileiro enfrenta o Guarani do Paraguai. Pô, Botafogo, não fode, né, velho? Tem que ganhar. O Guarani do Tem, Paraguai perdeu ano passado ao América Mineiro da Libertadores, gente. né, tem. Tem que O ganhar. Botafogo é muito favorito e tem que ganhar mesmo, né? Os dois confrontos. E de volta, Exatamente. assim, Joga o né? primeiro no Rio de Janeiro, né? Tem tudo para fazer o placar. Tem que fazer o placar, cara. 3, 4, 5-0. E aí lá Uhum, com um time misto, reserva e tal. Ainda mais que vai ser no meio de uma rodada ali de brasileiro bem complicado no Botafogo, né? Porque o segundo jogo vai ser ali entre Inter e São Paulo uhum. no Campeonato Brasileiro. Então tem que tem que fazer aí tem que fazer o placar, cara. Não tem que tomar Sim. conhecimento do Guarani do Paraguai. Nenhum conhecimento. Bom, passando aqui para frente. Eita! Grande confronto junto com Corinthians e News Old Boys, São Lourenço e São Paulo. São Lourenço e São Paulo. São Lourenço, time do Papa. São Paulo, o time do Santo. Imagina que confronto, né? Mas enfim, Opa, jogão, o né? São Lourenço é um time mais fraco que o São Paulo, eu reconheço. Mas Sim, precisa ver como é que o São Paulo vai entrar nesse mata-mata aí. sim. É como você falou aí, que é a grande questão, que mata-mata é isso, né? Se o São Paulo não entrar focado e tal para realmente competindo, com intenção de passar, de ganhar, principalmente o primeiro jogo sendo na Argentina, né? Assim, né? A questão toda é isso, né? Se o São Paulo conseguir, que tem toda a capacidade de conseguir até mesmo ganhar lá na Argentina, se conseguir isso, vai conseguir uma classificação tranquila, assim, né? Eu imagino. Agora, ver, assim, né? Se perder o confronto lá na Argentina, aí é Fica aquela difícil coisa, para né? reverter no Morumbi, porque o São Fica Lourenço vai vir com 10 zagueiros. fechadinho. dez Fechado, zagueiros. fechadinho, todo mundo na área, Como sempre assim, né? aconteceu. Jogo amanhã lá no Nuevo Gasômetro. Amanhã não, quinta-feira, né? Quinta-feira lá no Nuevo Gasômetro. Uhum. São Lourenço e São Paulo. Além de que, no dia 10 a volta no Morumbi. E, por fim, o confronto brasileiro, né? Confronto brasileiro na quinta-feira,
América e para Bragantino, fechar. o primeiro jogo em Belo Horizonte, o segundo jogo na Bíblia. Não vai ser na Bíblia Chedina, vai ser em São Paulo o segundo jogo, porque o Uhum, Bragantino não pode jogar capacidade. pode jogar no estádio dele. Ah, cara, é um confronto praticamente dois estádios neutros, apesar do América jogar em Uhum. Independência, mas assim, o Bragantino é mais favorito que ele. É, sim, sim. Pelo atual momento, o Bragantino é favorito. Assim, né? Mas é isso, né? Como diria o América Mineiro, ele tem jogado bem quase sempre, assim, né? E no brasileiro o resultado não vem. Geralmente, mas na Sul-Americana tá vindo o resultado, né? Assim, é ver se vai acontecer mais uma vez, se o resultado vai vir de novo pro América Mineiro. É, Que eu é também isso, que é o acho. primeiro jogo. Também Esse acho. jogo na Independência, E o Bragantino, por outro lado, também está atropelando na Copa Sul-Americana, né? sim. Atropelando na Copa Sul-Americana, mas quando enfrentou um time do poderio dele, ele não ganhou, que foi o Estudiantes. Então, o Uhum, América também é mais ou menos ali da mesma faixa de poder que o Bragantino ali. sim, Mas sim. a equipe do Bragantino, para mim, é a favorita e acredito que para você também, né, Charles? Sim, sim, para mim também é favorita. É favorito Bragantino para esse confronto. Muito E bem. Lembrando sim, que sim. América e Bragantino, quem passar, pega Libertad ou Fortaleza. É, ele pega Libertad ou Fortaleza. Quem passar de Corinthians e News Old Boys pega Estudiantes ou Goiás. Quem passar do Botafogo e Guarani pega Emelec ou Defesa e Justiça. Ou seja, Botafogo tem um par mais fácil agora e depois pega uma pedreira. E quem Uhum. passar de São Lourenço e São Paulo pega Nublense ou LDU. Eu espero que seja Nublense. Mas é isso. Porque LDU, nossa senhora, LDU já fez muito problema com São Paulo, né? É, Muito bem. pedreira sempre. Estamos aqui concluindo mais um programa, programa 91. E sexta-feira a gente volta com o programa 92 para comentar todos esses jogos da Libertadores da América, da Sul-Americana, a partida da seleção brasileira contra a Jamaica, lá no futebol feminino. Enfim, é isso. E você do outro lado aí, escreva, comente, compartilhe, ative o sininho. É isso, tanto no YouTube quanto no Spotify. O link para o Spotify vai estar aqui na descrição. E é isso. Meu amigo Charles, muito obrigado. Bora descansar agora, né? Opa, aí, Então é isso. Então, até mais e voltamos até mais. sexta-feira. Sexta-feira a gente volta. Falou, até Uhum. mais.